Boa noite, a graça e a paz, nosso Deus. Bom estar falando de novo a palavra do Senhor, para cada um. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E hoje nós vamos tratar sobre o tema que os olhos veem, a boca deseja, o coração despreza. Sim, então nós vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 25, versículo 27 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 25, 27 ao 34. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, vamos fazer uma oração para pedir a Deus que ilumine os nossos corações e que a palavra de Deus possa habitar em nossas vidas. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde, nos proteja cada dia. Agradecer ao Senhor desde já, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Livra-nos, ó Deus, das doenças. Livra-nos, ó Deus, de cair em tentação. Livra-nos do mal. Ó Deus, é o que te pedimos, se for essa a tua vontade. Dê-nos força, Deus, diante do sofrimento. Guarda-nos, ó Deus, guarda a vida de cada um. Pedimos por nossas famílias, pela nossa nação, pelos nossos líderes, que o Senhor seja com cada um deles, dando temor no coração, ó Deus, dirigindo-lhes, ó Deus, com sabedoria a vida deles, para que também possa, ó Deus, nos dirigir, ó Deus, nos conduzir aos teus passos. Pedimos pelos pastores, missionários, ó Deus, e que o nosso coração esteja pronto agora para receber a tua palavra, que o Senhor mesmo possa preparar o nosso coração. Teu Santo Espírito veio iluminar as nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada ouvinte, né, nessa noite, ó Deus. Cada pessoa que estará ouvindo, seja de noite ou de dia, Deus. Nós sabemos que outros ouvirão de dia. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Você já viu aquele provérbio, né, ditado popular? O que os olhos não veem, o coração não sente. Pensando nesse provérbio, eu quero trabalhar esse tema. O que os olhos veem, a boca deseja e o coração despreza. Na lição passada, nós estudamos que Deus escolheu o seu povo antes que eles nascessem. Deus escolheu Jacó, aborreceu-se de Esaú, em amor, né? O povo estava questionando o amor de Deus. Falamos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, não levando em considerações as suas obras, o que Esaú fez, o que Jacó fez, ou qualquer um dos seus escolhidos que ele escolhe. Né? Ele escolheu o seu povo em seu amor, por sua vontade, e em Cristo Jesus. Nós falamos semana passada que foi Efésios 1, capítulo 4, né? Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, em Cristo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Você pode ler isso lá em Efésios. Hoje nós vamos dar uma introdução aqui pensando nas bênçãos de novo que Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma grande bênção, que recairia sobre sua semente. E a semente abrange todos os seus eleitos. E o verdadeiro povo de Deus não são os da carne, como diz o apóstolo Paulo, são os da fé. Nós fazemos parte desse povo
se de fato, pela fé, cremos em Cristo. Não, Deus não leva em consideração as obras, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a bênção seria que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do mar e como a areia da praia. Que a terra de Canaã seria um local, podemos dizer, pré-tipo, da nova terra, que Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão a terra, e o seu povo para habitar nela. Deus prometeu também que ele seria o seu Deus, iria habitar com ele, iria habitar com o seu povo. E essa, podemos dizer, é a maior das bênçãos. Ter Deus como nosso Deus, né, e Deus habitando conosco. As promessas foram feitas a Abraão e foram repetidas a Isaac. Apesar da profecia que Deus deu a Isaac e a Rebeca, de que o mais novo serviria ao mais velho, apesar disso, nós vemos que Isaac tinha um favoritismo por Esaú, né, o mais velho, o primogênito. O primogênito era preferido de Isaac, e Rebeca tinha como preferência a Jacó. Podemos dizer que assim ela estava de acordo com a vontade de Deus, porque Deus escolheu Jacó dentro da promessa, para dar continuidade à sua semente. E o que a gente vai tratar aqui, então? Nós vamos pensar nesse tema, né? Os que os olhos veem, a boca deseja. Um provérbio também, que estou me referindo aqui. Vamos pensar uma comparação em Jacó e Esaú. Esaú gostava de comer caças e, por alguma razão, ele não obteve sucesso naquele dia. Pelo texto que nós lemos aí, ele chega faminto, com fome, e ele deseja a comida, o prato que Jacó estava saboreando. Jacó é astuto e civilizado. Já Esaú é imediatista e predador. Jacó leva uma vida de pastor e mora em tendas. Esaú é habilidoso caçador e vivia em campo aberto. Jacó não tem compaixão ante a miséria do irmão. Ele fala com requinte e age como alguém que pondera e opta pela herança futura, em vez de gratificação sensual imediata. Esaú revela-se profano. Nós lemos isso em Hebreus. Fala de forma vulgar e age pelo impulso imediato, sem reflexão. Ele menospreza a herança da família. Jacó é um habilidoso negociante, sagaz, enganador. Esaú é consumidor, voraz e faminto. Podemos dizer aí, né? Quem é melhor do que o outro? Ninguém. Ambos pecadores, como todos nós somos. Jacó e Esaú, com qualidades positivas e negativas. Esaú, então, chega ao campo faminto, momento de necessidade é oportuno para a tentação. Quantas vezes? Esses momentos em que mais nós somos tentados. Esaú tinha um problema imediato, fome, e ele queria solução rápida para a necessidade de um momento presente. É isso que nos leva a cair em tentação. O imediatismo, querer que as coisas sejam resolvidas rapidamente. Devemos lembrar aqui, meus irmãos, irmãs, a primeira tentação no Jardim do Éden, que apesar de muito sofrimento, ambos o casal tinha, Adão e Eva, Satanás induziu nossos pais a comer o fruto proibido. Eva viu o fruto que era desejável, tomou e comeu. Adão peca ao comer, Noé ao beber, e Isaac ao saborear. Esse relato nós vamos ver mais à frente aí. E o pecado entra pela boca. E essa é uma das razões, né? Porque podemos dizer que depois Cristo, para reverter esse papel, como símbolo, nós comemos do corpo e do pão que nos salva, né? Santa Ceia. Mas o mesmo aconteceu com Jesus no deserto, falando da tentação.
Jesus ficou 40 noites e 40 dias com fome, e ele também é tentado como Adão, ele é tentado como Esaú, ele é tentado como Noé, ele é tentado como nós fomos tentados. Somos tentados com o desejo de satisfazer as nossas necessidades imediatas. Então, o que aconteceu com Esaú? Ele viu que Jacó havia feito uma comida saborosa, uma sopa de lentilhas, e desejou em seu paladar aquela sopa. Quando ele falou a Jacó, literalmente, ele babou. Ele babou ou babuciou esfomeadamente. Deixa-me engolir um pouco desse cozinhado vermelho. Esaú, então, buscou uma solução fácil para a fome imediata. O prato de lentilha que era de Jacó e que por ele havia feito. Esaú, então, tinha uma visão de pequeno alcance, podemos dizer assim, uma visão do tempo presente. Ele abriu mão de todo o seu futuro por uma necessidade imediata. Aqueles que só olham para o aqui e agora, querem soluções rápidas para os problemas imediatos, mesmo que sejam pecaminosos ou inadequados, eles tomam atitude, sacrifício futuro e a eternidade em troca de soluções imediatas. Você talvez tenha caído nesse pecado, eu também. Quem tem a visão de pequeno alcance não semeia, ele come a semente. Essa é uma palavra, um ditado. Quem tem a visão de pequeno alcance não semeia, mas come semente. Mateus Henry diz o seguinte: a comida de Jacó agradou aos olhos de Esaú. Rogo-te que me dês de comer desse guisado vermelho. Por isso foi chamado Edom, ou vermelho. Satisfazer o apetite sensual arruína milhares de almas preciosas. Quando os corações dos homens andam após os seus olhos, J31:7 vai mostrar isso, e quando servem os seus ventres, podem ter certeza que serão castigados. Se nos empenharmos em negar-nos a nós mesmos, se não empenharmos em negar a nós mesmos, rompemos a força da maioria das tentações, o inimigo tem uma solução enganosa para muitos problemas humanos. Necessidades imediatas. E um suprimento da necessidade envolve prática de pecado. Viramos consumistas, consumidores vorazes. A mesa do inimigo está pronta. Contém os banquetes que o mundo oferece. Estão prontos e fáceis, sem trabalho ou espera. Sexo ilícito, dinheiro sujo, negócio legal e por aí vai. Tudo para satisfazer os desejos do nosso coração. E tudo começa com os olhos, o paladar, ou seja, prazeres, satisfação dos prazeres. Segundo ponto, o que a boca deseja, o coração despreza. O que a boca deseja, o coração despreza. Aqui nós vamos, então, tratar do negócio de Jacó com Esaú. Esaú aceitou os termos de Jacó. Trocar o prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. O direito de primogenitura é a honra especial. A exigência de Jacó mostra como ele é determinado em obter a bênção de Deus por seus próprios esforços e astúcia. Característica que nós vamos ver repetida nas ações de Jacó. Né? Jacó lutou pela bênção de Deus com o anjo do Senhor. Mas nós vamos ver que essa atitude de esforço humano pela bênção, e Jacó vai demonstrar isso, ou seja, conseguir a bênção de Deus por méritos próprios, é uma atitude também que devemos de evitar. Mas aqui nós vemos Jacó numa transação comercial, e a gente vê, né, que infelizmente, não todos, há muitos comerciantes honestos, e a gente tem que dizer isso, né, mas comerciante tenta agir com astúcia para cima dos vendedores. Então, ele apresenta o seu, mesmo não sendo melhor, ele apresenta como o melhor de todos o seu produto. Então, o engano nas trocas e no comércio. Aqui nós vemos Jacó, um comerciante,
Um comerciante que vai desejar, vai buscar com determinação a herança dos pais. Esaú tinha o direito de primogenitura, mas desprezou a bênção, trocando por um prato de lentilhas. Esaú tomou a decisão precipitada de suprir sua fome. Nos momentos ruins acontecem danos ainda maiores por causa de ações precipitadas nossas. Comprar sem refletir se aquilo é necessário no momento. Quantas pessoas consumidoras, vorazes, sem refletir, comer demasiadamente, né? A glutonaria é um pecado. Assim a gente vai, né, querendo satisfazer as nossas necessidades do momento, vão abrindo mão do futuro. A prioridade é mais importante na vida. E qual é a sua prioridade? Qual que é a prioridade principal? A bênção maior é a presença de Deus, é o Deus habitar conosco, nós com eles, Deus ser o nosso Deus e Deus ser o nosso Deus. A comunhão com Deus e a vida cristã têm sido trocadas por prazeres profanos e por riquezas materiais. Comer lentilhas não é pecado. Prazeres e bens materiais faz parte da vida. Gozar a vida com a mulher que tu amas, como diz Eclesiastes, comer o pão, isso é bom. O erro está em valorizar, em fazer dessas coisas ídolos no nosso coração, abrindo mão de valores eternos, abrindo mão de valores espirituais. Nós vivemos num mundo de valores invertidos. A Bíblia fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas, porém, nós invertemos e buscamos as outras coisas primeiro. E depois, se sobrar tempo, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, nós priorizamos as coisas do momento, do tempo, e desprezamos as eternas. Não despreze a bênção. Não renuncie à bênção. As consequências podem ser eternas. E por isso que o terceiro ponto vai trazer a questão da consequência, que o coração despreza se perde eternamente. Que o coração despreza se perde eternamente. A bênção da primogenitura, que garantiu uma vida próspera e bem-sucedida para Esaú, foi por ele avaliada como equivalente a um prato de lentilhas. Ou seja, ele não valorizou a bênção. Quantas pessoas têm trocado a vida eterna, trocado os prazeres eternos por questões banais, pequenas, por uma noite de prazer, ou seja, aquilo que Jesus disse, né? Essa noite te pedirão a tua alma, que tem guardado, tem reservado para ti. Ele ajuntou, acumulou riquezas, mas desprezou as bênçãos eternas. Esaú criou um problema para a sua vida, e a gente vê aí que os nossos pecados é que nos traz a maldição, a consequência. Esaú está recebendo o que merece, e Jacó está recebendo o que não merece. Um está recebendo o que merece pelos seus pecados, e Jacó, por causa dos seus pecados, está recebendo o que não merece. Um recebe o juízo, o outro recebe a graça. Ele renunciou o direito de receber uma grande bênção futura. Sigam as ações de Saul. Ele comeu, ele bebeu, ele levantou-se e ele saiu, sem arrependimento ou preocupação. Ele considerou trivial a bênção. Ele desprezou. E por ter desprezado, ele perdeu eternamente. E a gente vai ver que isso que fala lá em Hebreus, capítulo 12. Depois você pode ler lá. Esse é um texto que nós vamos falar com mais detalhes mais à frente. Por enquanto, a gente não vai entrar nele, mas ele desprezou. Ele profanou. Esta é a ação de Esaú. Mateus Henry diz, ele parece dizer: eu nunca viverei para herdar Canaã, ou nenhuma dessas supostas bênçãos futuras. O que significa para quem as tenha quando eu estiver morto e tenha partido? Essa seria a linguagem do profano com que o apóstolo qualifica.
E este menosprezo da primogenitura é sua culpa. É a maior tolice separar-nos dos interesses de Deus, Cristo e o céu, pelas riquezas e honras e prazeres deste mundo. É um negócio tão mau como que vende sua primogenitura por um prato de guisado. Esaú comeu, bebeu, agradou o seu paladar, satisfez o seu apetite, depois se levantou descuidadamente e foi embora, sem pensar seriamente nem lamentar o mau negócio que tinha feito. Assim, Esaú desprezou a sua primogenitura por sua negligência e desprezo posteriores, justificando-se no que tinha feito. Deixou o assunto no esquecimento. A gente é destruída não tanto por fazer o que é errado, como que fazê-lo e não se arrepender por isso. Ou seja, não houve arrependimento no caso de Esaú. Para nós concluirmos a nossa palavra, meus irmãos, Deus exibe aqui, nesse texto, o seu controle soberano sobre Jacó e Esaú. Os dois erraram, tanto Jacó como Esaú. O controle de Deus na história é para que a primogenitura fosse para Jacó, ele é o escolhido de Deus. No entanto, o pecado do homem, Deus o leva, né? Deus, ele não é o autor do pecado, mas até o coração do homem, Deus dirige para levar e conduzir os seus propósitos. Deus está no controle da história patriarcal, e também a afirmação de Deus controla toda a história, todas as nossas ações, e o pecado não pega Deus de surpresa. No entanto, Deus condena o pecado, e nós somos condenados pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus controla sobre a minha história e sobre a sua história. A reversão divina dos direitos de primogenitura significa o soberano controle e a graciosa eleição de Deus, testemunhadas nas palavras de Cristo. Que Deus nos escolheu, não fosse nós que o escolhemos. Então, Deus é soberano. Ao contrário de Jacó, a gente pode aprender aí que, ao contrário de Jacó, Jesus se compadece daqueles que estão famintos. Ele alimenta a alma faminta. A sua alma, como a minha, tem um vazio do tamanho de Deus, como alguém disse. E ela é insaciável. Só Jesus Cristo pode alimentar. Ele é o pão na vida. E ele tem misericórdia de nós. Ele dá esse pão. Ele dá esse alimento para a nossa alma. Ao contrário de Jacó, Jesus paga o preço pela nossa herança e nos dá gratuitamente a todos que creem. Na realidade, Jesus Cristo, ele conquista a herança e ele dá a seus filhos. Ele dá gratuitamente. Ele paga o preço e ele não cobra o preço de nós. Ao contrário de Esaú e de todos os que caminham pelos desejos dos olhos e da boca, Jesus Cristo vence as tentações no deserto e não despreza o alimento do céu. Ele mesmo lá disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ao contrário de Esaú, são aqueles que, com os olhos da fé, desejam a herança futura, abrindo mão de necessidades imediatas. Esses somos nós, que pela fé desprezamos querer necessidades imediatas, desprezando a eternidade. O perigo que alguns devem evitar de cair. Acreditar que, como Jacó, a herança se ganha por esforço e astúcia. No estudo da história de Jacó, nós vamos perceber que não é isso. Mas nós vamos ver Jacó sempre tentando por esforço. Como Esaú, adotar a filosofia do carpe diem, viva o dia. Ou aquilo que Paulo diz, daqueles que não têm esperança em Cristo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quem vive nessa filosofia, essa filosofia materialista, eles morrerão, não só a morte física, mas morrerão eternamente se não se desprezarem a eternidade. Ou seja, não despreze. A lição principal que a gente precisa aprender aqui, não despreze a bênção de Deus. E a bênção é essa: Cristo morreu por nós.
Deus enviou seu Filho ao mundo. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não despreze Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida, como diz em João capítulo 6. Ele é o pão que dá o alimento para a vida eterna. Se comermos desse pão pela fé, com certeza, nós não estaremos desprezando esse alimento que é oferecido por Deus à nossa alma faminta. Que Deus abençoe a cada vida e possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos fazer mais uma oração. Eu agradeço a todos os ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanharam aí nessa pregação, e Deus possa abençoar também as suas famílias, guardando, protegendo todo o mal. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de falar da tua palavra. Ó Deus, e que o Senhor possa aplicar em nosso coração. Dá-nos, ó Deus amado, desejo e vontade de seguir no caminho que é Cristo. Ó Deus, de não desprezar a bênção eterna pela fé, Senhor Deus. Queremos continuar seguindo. E por isso nós sabemos que o nosso coração, os nossos olhos, os nossos desejos, muitas vezes querem nos enganar. Nós pedimos que o Senhor como o Senhor nos ensinou a orar, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que o Senhor nos livra do mal. Que o Senhor mesmo, ó Deus, coloque o nosso coração firme, ó Deus, na esperança futura. Ó Deus, a não desprezar as coisas eternas. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que os nossos corações possam priorizar o teu reino e a tua justiça. Possa priorizar a Cristo, a tua presença, a maior bênção de todas. Nós queremos, Senhor Deus, não desprezar a bênção. Abençoa o nosso coração. Guie os nossos olhos na fé. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, boa noite para todos.